Olá, olá, olá! Bom dia, gente linda! Bora pra vida? Bora viver! Hoje eu venho aqui com um tema que soa em meu coração. O medo. Nosso velho e conhecido que teima em nos acompanhar pela jornada da vida. Sabe, quando eu estava lendo um texto hoje, ele me trouxe uma conexão incrível com isso. Senti um nó na garganta, daquele tipo que a gente conhece bem, não é? Por que o medo? Ele não esconde idade, nem conta bancária, nem diploma. Ele simplesmente chega e se instala dentro de nós, como um inquilino, vamos dizer, barulhento em nossos pensamentos. Desde criancinha, a gente já se sente se roer por dentro, o bicho-papão debaixo da cama, o trovão que faz a gente se esconder. Sempre nos braços da mãe. E aí a gente cresce, achando que a gente vai se livrar dele. Lê do engano. Ele só troca de máscara, veste a capa da insegurança no trabalho, dos receios de não ser amado, daquele aperto no peito quando a gente pensa em arriscar algo novo. E é engraçado como a gente se apega a ele, não é? Disfarçado de cuidado, de pé no chão, mas no fundo, muitas vezes, é só ele ditando as regras do jogo, nos mantendo paralisados nessa zona de conforto, mesmo que essa zona esteja nos sufocando. Lembrei agora da história de Dona Maria, uma senhora incrível que eu atendi. Uma vida inteira dedicada à sua família, sempre colocando a necessidade dos outros na frente da dela. E o medo? O medo dela era ser egoísta e ser, finalmente, buscante de seus próprios sonhos. Um medo tão enraizado, tão familiar, que a impedia de florescer em sua própria vida. Por que isso? Por quê? Vamos ver assim. Porque é isto que a constelação familiar nos traz. E ela me ensinou de forma tão profunda, muitas vezes, que esses medos que nos paralisam não são apenas nossos. Eles vêm de longe, carregam as dores e as histórias de nosso sistema familiar. Uma frase dita lá atrás, uma experiência vivida por um avô, um padrão de relacionamento repetido pelos pais. Tudo isso pode se enraizar em nós, criando esses alarmes internos que disparam mesmo quando o perigo real já passou, mas ele continua vibrando dentro de nossa alma. Assim como a psicologia, assim dizendo, nos mostra essas memórias emocionais, a constelação revela como essas dinâmicas se repetem através de gerações e gerações. Aquele medo de falhar que te impede de avançar, por ter a mesma ressonância do medo de um ancestral que perdeu tudo por se arriscar. O medo de ser rejeitado pode ecoar a exclusão de alguém na família. A grande virada, a chave que a gente tanto busca, está justamente em olhar para esse medo de frente. Como Susan Jeffers tão bem disse, sentir medo e ir em frente, apesar dela. Essa frase me acompanha pela vida. Quantas vezes eu sinto medo e mesmo assim eu vou, porque somos normais. Não é ignorar o que sentimos, mas sim questionar. De onde você vem, meu medo? Onde aparece dentro de mim?
A quem você pertence nessa história familiar? Alguma vez você já se questionou sobre isso? Porque assim como a gente analisa um sistema na constelação, gatilho, interpretação, reação, podemos fazer isso com o nosso medo. O que dispara ele? O que, vamos dizer assim, o que o dispara para nós? Que história eu estou contando para mim? Vamos dizer assim, que história eu estou contando para mim mesma sobre essa situação? Como eu reajo? O que eu sinto? O que me dói? Muitas vezes a gente, assim dizendo, descobre que esse medo não é nosso, que estamos carregando um fardo que nem nos pertence. E quando a gente traz isso à luz, quando a gente conhece a origem, algo se transforma. Como Carl Jung sabiamente colocou, aquilo que resistimos persiste, aquilo que aceitamos se transforma. Então, o convite que eu te faço hoje, com a força que a constelação me ensinou, é que olhe para o medo com curiosidade, com gentileza, pergunte a ele o que, vamos dizer assim, o que ele quer te mostrar sobre as dinâmicas de seu sistema familiar. E de um pequeno, apenas dê um pequeno passo, mesmo que o coração esteja apertado. Porque a coragem, assim como a cura em um sistema, muitas vezes começa com um movimento consciente, com a ousadia de seguir em frente, com, vamos dizer, com o medo sussurrando em nossos ouvidos. Lembre-se das palavras de Eleanor Roosevelt. A força, a coragem e a confiança nascem quando a gente para e enfrenta o medo de verdade. E eu acredito profundamente na sua capacidade de caminhar com medo. Ainda assim, sugiro a seguir o seu caminho, a sua verdade e a sua cura. Que a força do seu sistema ancestral te impulsione para esta jornada. Participe de nossa nova dinâmica que teremos dentro de 10 dias. Como o medo de ser vulnerável te impede de seguir a vida. Te espero. Se engaje em um de nossos grupos. Todos eles te levarão ao mesmo caminho. Por quê? Porque a vida é bela. Te espero lá. Um grande beijo em sua alma. Muito sucesso e prosperidade.